Amém, amados irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmos de número 36. Salmos capítulo 36. Esse é o terceiro compartilhar que tem cabido a mim sobre o tema discernimento espiritual. E dentro então de algo mais específico, do título que eu pretendo compartilhar hoje, está relacionado justamente com a luz dos Salmos 36. Especificamente o versículo 9 vai nos dizer que é na luz do Senhor que nós vemos a luz. Então que o Senhor nos ajude nessa noite para que a gente possa compreender aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Senhor, nós te bendizemos nessa noite, te agradecemos e acabamos, Senhor, de abrir o teu livro, Senhor, o teu falar. O livro que o Senhor tem compromisso com ele. O livro que o autor vem junto com ele. Que maravilha, que bênção, Senhor. Saber que nós podemos tocar na tua pessoa através da tua palavra. Então que a centralidade da tua palavra, Senhor, seja tão visível hoje, seja tão visível quanto as coisas materiais. Senhor, nós desejamos o teu cajado. Que esse falar aqui nessa noite não seja de homens, mas seja o falar do Senhor. Porque é o Senhor quem interpreta, é o Senhor quem revela, é o Senhor quem aplica a sua palavra para nós. Então fala aos nossos corações. Há tanto tempo, Senhor, há tantos milênios o Senhor já falou através desses salmos. Falou a tantos servos do Senhor, a tantos filhos do Senhor. Então, mais uma vez, abra o teu livro para nós. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o tradutor da palavra, o Senhor que nos ensina todas as coisas. Dá uma palavra, Espírito Santo, relevante para o seu povo, para que a gente possa aprender do Senhor, manso, humilde de coração. Louvado seja, engrandecido seja o teu nome, ó Pai. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Primeira palavra a respeito do discernimento espiritual, compartilhei o livro de 1 Samuel, evidentemente só trazendo ali algumas aplicações em princípios, e princípios a respeito daquela serva de Deus, Ana, a qual constituiu uma oração mais excelente, porque Ana, ela observou, ela olhou todo o tempo em que ela estava vivendo. Ou seja, ela teve luz, ela teve discernimento espiritual. Então, ela olhava tudo aquilo e percebia, entre aspas, eu coloquei isso várias vezes, a necessidade de Deus. Então, enquanto aqueles chamados homens de Deus, né, que eram sacerdotes de Deus, Eli, Ofni, Finéias, eles tinham corrompido a casa de Deus. A casa de Deus estava em degradação. Talvez a palavra apostasia seja muito pouco para tudo aquilo que estava acontecendo ali. É como se o povo, então, que participava de tudo aquilo, que pactuava de tudo aquilo, é como se aquele povo tivesse comichão nos ouvidos. A adoração a Deus estava totalmente corrompida. O culto era totalmente voltado para o homem. O culto que é chamado antropocêntrico, onde o homem está no centro. Porque hoje, irmãos, se o homem não estiver no centro das coisas, dos cultos, das realizações evangélicas, digamos assim, parece que o homem não está contente, não está satisfeito. Então, se você diz que a palavra de Deus é a única suficiência, isso por si só é muito pouco, eles dizem. Porque é preciso ter êxtases emocionais, e eles fazem isso em nome do Espírito Santo. Mas a verdade é que se o Espírito Santo for tirado do meio desses, eles nem vão tomar consciência, nem perceberão que o Espírito Santo será tirado.
Porque o Espírito Santo é apenas um jargão, apenas um nome. Então esse era o contexto ali nos dias de Ana. Então a oração de Ana, ela representa a sublimidade da petição, porque ela não pediu para os seus próprios interesses. E foi justamente o que aconteceu. Quando Ana pede um servo, Deus dá um sacerdote. Ana pede um filho, Deus dá um juiz. Ana pede um filho, Deus dá um servo. É assim que Deus faz. É assim que Deus continua fazendo. Então que as nossas petições também sejam assim, segundo a vontade do Senhor. E na segunda palavra, então, sobre discernimento espiritual, nós falei aqui com os irmãos sobre a grande batalha que existe na nossa mente. Então hoje, talvez nada esteja sendo mais atacado no meio, inclusive do povo de Deus, senão a própria mente. É através da mente que nós recebemos a palavra, que nós temos inteligência. É através da palavra que nós recebemos informações. Mas tudo isso depois, para a nova criatura, pode ser processada em virtudes espirituais. Tudo isso o Espírito Santo então traduz para nós e aquilo passa a ser verdade, a ser realidade para nós. Então a mente, ela se constitui a faculdade mais elevada da nossa alma, que é composta de mente, vontade e emoções. Onde a emoção é aquela parte menos elevada. Então por isso que nós precisamos do discernimento espiritual, para que as nossas decisões não sejam pautadas nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Agora, quando o Senhor consegue ganhar a nossa mente, quando nós deixamos de ter uma mente carnal, a palavra do Senhor disse, o texto que eu utilizei então naquela oportunidade de 1 Coríntios capítulo 2, diz lá que nós temos a mente de Cristo. Então é essa mente que precisa estar nos nossos corações, onde o coração é essa faculdade que liga o espírito da alma, onde liga intuição, consciência, comunhão, mente, vontade, emoções, tudo isso é relacionado então ao nosso ser. E o apóstolo Paulo então diz que há crentes carnais que estão ainda, mesmo nova criaturas, vivendo com a mente caída. Mas ele diz, mas nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, ele será para nós hoje aqui um exemplo de alguém que teve a sua vida transformada por essa luz. Claro que eu só ainda estou fazendo essa introdução, mas ainda quero dizer algo para os irmãos, que a gente pode olhar, para os livros poéticos e procurar entender, mas os livros poéticos não são livros de poesia, são livros de cânticos, são 5 livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Mas esses livros são livros doutrinários, são livros exortativos, eles se constituem também. Mas a verdade é que todos os livros poéticos, eles têm a capacidade de interpretar a própria palavra de Deus. Na verdade, a interpretação da palavra de Deus é o princípio hermenêutico, onde a Bíblia explica a própria Bíblia. Então nós temos aqui explicações a respeito daquilo que a palavra de Deus como um todo, em especial falando do discernimento espiritual, a palavra de Deus traz muito a respeito desse tema, porque se a excelsa luz de Deus, não governar os nossos corações, se não tiver havido um impacto pelo trono de Deus, pela luz de Deus em nossos corações, irmãos, nós precisamos voltar aos pés do Senhor e considerar a nossa transformação, conversão genuína diante do Senhor, porque é essa luz que deve nos governar. Por isso que a palavra de Deus, no livro de Salmos ainda, que é um livro interpretativo, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, os passos que eu darei, os passos que eu devo dar, precisa estar alumiado pela palavra de Deus. E hoje, tantas áreas na nossa vida, pessoal, no sentido individual, no sentido conjugal, no sentido familiar, no sentido fraternal, todas essas áreas necessitam da luz do Senhor
para que a gente possa dar passos seguros, em nome de Jesus. Então, irmãos, tomem aqui. Eu vou ler os salmos para vocês, eu não quero fazer assim, né? Longe de mim está fazer assim esgotar aqui o tema do Salmo 36, mas eu quero sim fazer a leitura dele e algumas considerações acerca dele. Depois nós tomaremos então um exemplo lá de Gênesis, vinculado a João. Depois nós pegaremos a vida do apóstolo Paulo e então nós vamos ver algumas porções em Efésios. Garanto para vocês, podem ficar tranquilos, vai dar tempo. Tá? Ainda que sejam muitos textos, muitos deles eu só vou citar. E alguns deles eu gostaria sim que você colocasse os olhos nele. Se você estiver anotando e não conseguir por algum motivo, depois eu posso passar o endereço. Mas irmãos, aqui do versículo 1 até o versículo 4, do Salmos 36, ele está dizendo aqui o que está no coração do ímpio. Qual é o conteúdo da mente de um homem perverso, de um homem mau, o caráter de um homem rebelde. Então ele diz assim, versículo 1: há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja, na nossa conversão, irmãos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ainda essa palavra está nos Salmos também, Salmo 111, versículo 10. Ou seja, no ímpio, nesse homem transgressor, não há o temor de Deus. Ele não teme a Deus, ele negligencia as coisas de Deus. E você vê que agora o salmista ele vai começar a falar a respeito dos sentidos. Então eu falei para os irmãos a respeito da alma, a respeito do espírito. Mas ele começa a colocar aqui a respeito do nosso corpo. Algumas faculdades do nosso corpo, olhos, boca, ouvidos, né? Ainda que temos tato, visão, audição, são os 5 sentidos. Então o discernimento espiritual ele é processado, né? Primeiramente, o Senhor Jesus disse que se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será em trevas. Então veja, qual é o contrário de trevas? É a luz do Senhor. Então onde eu tenho colocado os meus olhos? Então por isso que ele diz que não há temor no coração do ímpio. Veja o verso 2. Porque a transgressão o lisonjeia aos seus olhos. E diz, é uma voz que está dizendo no coração do ímpio. Presta atenção, veja aí. Há uma lisonja, há uma jactância no coração desse ímpio. Ele diz assim, que a sua iniquidade não vai ser descoberta. E nem vai ser detestada. E o versículo 3, então, que ele configura para nós aqui essa expressão do discernimento, da luz de Deus, que não há no coração do ímpio. Diz assim, as palavras da sua boca. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Então as palavras da boca do ímpio. Né? E aqui está citando uma total depravação da alma, do homem que está entregue ao pecado. E está descrita de uma maneira muito clara aqui para nós. Veja, as palavras da sua boca são malícia. Ou seja, iniquidade, impiedade, idolatria, culto de si mesmo. Ele é amante de si mesmo. É isso. As palavras da sua boca são palavras iníquas. A minha versão diz são malícia. Idolo, né? A expressão aqui é o engano. Ele é enganoso. Ele é traidor. As palavras do ímpio são astutas palavras. E aqui uma expressão, talvez a sua versão diz que ele deixou de entender. A minha versão diz abjurou. Né? Abandonou, poderíamos dizer assim. Ele abriu mão do quê? Do discernimento. Então essa palavra discernimento, ele fala do entendimento a respeito simplesmente das coisas naturais. Eu poder, a partir das coisas naturais, ter a percepção espiritual e poder traduzir e ver com os olhos de Deus, observar como Deus observaria aquela situação. Então ele deixou de entender, ele abjurou o discernimento, mas não só isso, também a prática do bem. Ele deixou de lado. Irmãos, Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, ele vai dizer assim, irmãos, acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então ali, a partir daquele capítulo 12, verso 1, ele vai então colocar aqueles 9 dons que nós conhecemos. Dentre aqueles 9 dons, um deles fala do discernimento de espírito.
Então veja que nós estamos agora caminhando para compreender que nós não podemos ser como são os ímpios, que não discernem, que vê as coisas tudo no aspecto natural. E muitos cristãos com a mente caída, com a mente ainda da velha criatura, está olhando para todas as coisas e muitas vezes abraçado com a impiedade. Então veja, eu não quero, irmãos, a respeito desse assunto, desse tema, que vocês sejam ignorantes. Então aqui a preocupação do apóstolo Paulo, quando você pega os 9 dons e observa ele está dizendo assim, eu não quero que vocês negligenciem esses aspectos. Não dê muito peso àquilo que não tem tanto peso. Não negligencie aquilo que não deve ser negligenciado. Observe tudo, para que você também não caia no emocionalismo, como muito provavelmente os crentes lá de Coríntios. Aliás, do capítulo 1 até o capítulo 10 de Coríntios, é uma exortação pesada para aqueles irmãos que estavam entrando também numa degradação. Então, irmãos, a necessidade do discernimento espiritual, de vermos com os olhos de Deus, termos percepções a partir do sentido de Deus, as compreensões de Deus, chorar com aquilo que Deus está chorando, não fazermos piada daquilo que Deus está sofrendo no seu coração, é ter as impressões a partir dos ouvidos do Senhor e podermos, irmãos, ser a expressão, ser a duplicação de Cristo aqui na terra. Porque é isso. Esse é o sentido da palavra cristão. Pequenos cristos. E uma das características, então, do ímpio e da impiedade, que muitos de nós está se conformando também, está no versículo 4. Muitos de nós temos nos conformado com esse caráter. Veja, ele maquina o mal na sua cama. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Aquele lugar de intimidade, que nós deveríamos considerar as coisas de Deus, orar ao Senhor, meditar a respeito do Senhor. Os ímpios, eles estão no leito, na sua cama, maquinando a perversidade, pensando, planejando, imaginando, considerando, e não se desapegando do mal. Quando o Senhor Jesus diz, entra no teu quarto e fechada a sua porta, é o lugar secreto. Ali é o lugar de intimidade. É claro que pode ter um sentido também literal de você entrar no seu quarto. Mas veja, será que nós temos entrado no lugar secreto e não temos maquinado o mal lá no leito da nossa cama? No momento, no tempo que nós devemos nos deitar, acordando, pensando nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, onde Cristo está sentado. O ímpio, assim são os ímpios. É assim que é o ímpio. É assim que é o modus operandi do ímpio. Então, do versículo 1 até o versículo 4, está falando especificamente onde uma das características fundamentais a respeito desse coração perverso é que eles desprezam o discernimento espiritual. Eles não querem a Deus. Diz o ímpio no seu coração, diz o tolo no seu coração, Salmo 14, não há Deus. Aqui especificamente, não está falando de um ímpio que não crê em Deus. Talvez seja uma classe ainda diferenciada, digamos assim, porque é o tipo do ímpio que ele não nega a existência de Deus. A questão é que ele nunca deseja ter um relacionamento com Deus, andar com Deus. E a partir então do versículo 5, o salmista agora voltou toda a sua atenção para o caráter admirável da pessoa de Deus. E é isso que ele faz. A partir do verso 5, e ele vai até o versículo 10, a exaltação do caráter, dos atributos de Deus. Então, aqui nós podemos tocar de uma maneira singular, irmãos, na magnificência do Senhor Deus, a bondade de Deus, quão cheio de graça é esse Deus, que está desejoso que esse ímpio, que esse homem perverso se renda aos seus pés, mas que nós também nos rendamos aos pés do Senhor. E possamos então buscar esse discernimento do alto, para vermos conforme os olhos de Deus, os ouvidos de Deus. E então essa bondade de Deus, ele fala dela no versículo 5, a misericórdia, talvez outras versões está falando da benignidade, fala também da fidelidade de Deus no versículo 5. Versículo 6 fala da justiça de Deus, fala do juízo de Deus.
Versículo 7, mais uma vez, fala da benignidade de Deus. Acho que todas as versões vão falar benignidade de Deus. Aí no versículo 9, que é o texto então que eu quero... Vamos trabalhar aqui. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Ou seja, ele está falando de Deus aqui como o manancial da vida. Ele está falando aqui como o Deus originador da vida. Irmãos, o que seria essa luz? Como nós podemos traduzir essa luz? Como nós podemos definir essa luz? Não podemos. Por isso nós temos muitos textos que vão falar a respeito dessa luz para nós. Porque se nós conseguirmos definir essa luz, o que é essa luz, você consegue definir Deus. E isso é impossível. No Novo Testamento traz basicamente quatro definições a respeito de Deus para nós. Mas não que são definições, né? Digamos que são descrições a respeito de Deus, do caráter de Deus, da essência de Deus. São como que falas antropomórficas. Essa palavra, ela está dizendo assim, é a maneira como Deus pode, então, traduzir o que Ele é para você. Mais ou menos isso. Ou seja, é para você ter uma pequena compreensão a respeito de Deus. Ainda que você precisará de uma eternidade para conhecê-lo. Mas ele traz assim algumas nuances. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito. João 4, verso 24. Então, como nós podemos definir Espírito? Né? Como nós podemos definir essa luz? A palavra de Deus diz também que Deus é um fogo consumidor. São expressões que, então, para nós, a gente monta e ainda fala, Senhor, eu preciso te conhecer muito mais. E esse fogo, amados, se você tem percebido que está se apagando, esse fogo dentro de você, volte-se para o Senhor. Porque esse fogo não é para nos queimar e nem para nos aniquilar, mas é um fogo para queimar tudo aquilo que não está agradando o Senhor. Mas o nosso Deus, Ele não apagará o pavio que fumega. É uma promessa a respeito do Messias. Então pode ter só um pequeno lampejo aí no seu coração. É o suficiente para que ele possa acender a chama. O nosso Deus é Espírito, o nosso Deus é fogo consumidor. E 1 João vai falar uma outra essência a respeito de Deus, que Deus é amor. Eu sei, você vai falar, não, mas eu não consigo traduzir Espírito, não consigo traduzir fogo consumidor, não consigo traduzir amor. Talvez você consiga achar alguns sinônimos aí. Mas é isso, é só para você ter um vislumbre. Mas também, 1 João vai falar que Deus é luz. Que Deus é luz. E Ele habita, nós cantamos isso, Ele habita numa luz imarcessível. E quando o salmista, então, versículo 10, ele vai concluir, então ele vai fazer uma oração. O versículo 10 é uma oração. E ele diz assim, estende, algumas versões, outras versões, continua a tua benignidade. Veja, ele está concluindo orando para que a extensão e a continuidade da graça de Deus continue perseverante. Então essa também deve ser a nossa oração. Para que não negligenciemos a graça de Deus para nós. Para que não nos esqueçamos dos benefícios de Deus para nós. Então é isso. Continua, Senhor, a tua benignidade aos que te conhecem. Viu aqui? Aqui não são mais os ímpios. Aqui são aqueles que conhecem a Deus, são aqueles que têm relacionamento com Deus. Estende isso, Senhor. Não desista de nós, Senhor. A tua justiça aos retos de coração. Versículo 11. Não me calque o pé da insolência. Ele está dizendo assim, não permita, Senhor, que o soberbo pise sobre mim. Guarda-me da mão, guarda-me do pé do perverso. Uma linguagem figurada para que a gente possa compreender aqui. E ele diz assim, e da mão, e não me mova a mão dos ímpios. Ou seja, não permita que a mão do ímpio me faça retroceder. Então não permita que o ímpio pise, o perverso pise sobre mim, e não permita... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Salmos capítulo 1 faz um paralelo entre o ímpio e o justo, né?
Mas aquele que é o justo, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Esse é um paralelo entre o ímpio e o justificado. E aqui é o paralelo entre o ímpio e Deus. Então você vê a sublimidade a qual nós estamos tocando e tocamos aqui nesse livro. Então nós vemos aqui, versículo 11, ele diz assim: ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não, versículo 12, né? E não poderão levantar-se. Ou seja, tombaram, caíram. Então a gente vê a derrota de todos aqueles que praticam a iniquidade. Então essa é a visão da queda dos poderes dos homens maus. Está descrito tudo aqui, em 12 versículos. Em todos eles a gente pode compreender isso. E veja, ele fala que os ímpios são os obreiros da iniquidade. Obreiros da iniquidade. Qual é a diferença? Quando nós falamos em pecado, pecado é a transgressão da lei. E a iniquidade é ignorar a lei, é desprezar a lei, é abandonar a lei. É como se eu pegasse a lei e jogasse fora. E o pecado é olhar para a lei e falar, mas eu ando diferente. E eu ajusto a isso de acordo com a maneira como eu tenho vivido. Então, irmãos, os obreiros da iniquidade, eles vão tombar, eles vão cair. E citei para os irmãos o exemplo lá dos filhos de Eli. Eles tombaram. Ofni e Finéias, eles tombaram. Ana via toda aquela degradação do povo de Deus, e ela orava a Deus. No meio daquela geração pervertida, corrupta, perversa, Ana se tornou ali como alguém que foi uma luz, um luzeiro, no meio daquela geração. Então ela orou aquela oração sublime. Agora, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. O que são os filhos de Belial? São os ímpios. A impiedade. Então eles roubavam as ofertas, eles desrespeitavam coisas sagradas. Irmãos, olha isso. É tão sutil. Essas coisas são tão sutis. O comportamento deles era totalmente imoral. Eles abusavam. Eles se prostituíam diante da porta da tenda da congregação. Eles eram rebeldes. Eles foram advertidos por Deus, mas não ouviram a voz de Deus. Eles eram irreverentes, não tinham o temor de Deus. E Ana viu tudo isso. E conta, 1 Samuel, no capítulo 4, quando então mostra o fim, o tombo desses homens maus. Então o povo de Deus entrou em guerra contra os filisteus. Israel ali foi derrotado. A arca de Deus foi tomada. E foram mortos Ofni e Finéias naquela batalha. Mas não só ele, não só eles, também o pai deles. Quando Eli teve a notícia, a Bíblia diz que ele já era um homem velho, gordo, diferente, obeso, né? Fala aqui de uma obesidade espiritual, cheio de conhecimento, mas totalmente inútil, como diz os Salmos também. Como temos tantas irmãs, irmãos piedosos, que na velhice ainda estão dando frutos para Deus, frutos para a glória de Deus. Quantos ministérios estão sendo sustentados pelos joelhos de tantas irmãs e irmãos mais velhos no nosso meio, ainda produzindo frutos. Mas esse ele tombaram. Ele ouviu a advertência de Deus. E a resposta de Eli não foi uma resposta de arrependimento. Foi uma resposta, deu de ombros e disse assim, é Deus mesmo que está falando, que Deus faça conforme a sua vontade. Não, irmãos, clama misericórdia a Deus. Clame misericórdia a Deus. Ele não clamou a misericórdia de Deus. Então tombaram os obreiros da iniquidade. Então, salmista, Salmo 37, versículo 34, Salmo 145, versículo 20, diz que os ímpios serão exterminados. Em ti, mas em ti, Senhor, está o manancial da vida. Na tua luz, nós vemos a luz. Os ímpios, eles têm abandonado o discernimento. Mas nós temos que nos apegar com firmeza a tudo o que o Senhor tem nos falado. Porque Ele é o manancial da vida. Ele é a fonte da vida. O que isso significa? O manancial da vida. A fonte da vida. Ou seja, toda a virtude procede de Deus. A virtude espiritual, a virtude física, a virtude mental, a virtude natural,
Todas essas coisas para nós vêm de Deus. Por isso que ele diz também, na tua luz nós vemos a luz. Então qual é essa luz? A origem dessa luz. De onde vem essa luz? Os efeitos práticos dela. Como eu disse, não podemos definir, mas nós podemos ver na palavra de Deus, então, princípios. Eu quero então que você faça um exercício. Não sei se você tiver com o celular, eu não sei como você vai fazer, mas se tiver com a Bíblia, você vai fazer um exercício aí. Você vai abrir em Gênesis, no primeiro capítulo, versículo 1. Gênesis capítulo 1, e você vai abrir um outro texto também. Então você vai deixar dois textos assim abertos. Gênesis capítulo 1, sim. E você vai fazer uma leitura conjugada, sincronizada, com João capítulo 1. Então você abra Gênesis capítulo 1. Nós vamos lá para o princípio da criação de Deus. O Senhor Jesus, quando ele ensinava algumas coisas dos seus ensinos, ele fala, mas não era assim no princípio. Então muitas coisas, você vai dizer assim, mas qual é o mandamento disso? Então você tem princípios na palavra de Deus, que pode te dar revelação a respeito daquilo que você tem pretendido entender. Então você abriu aí, Gênesis capítulo 1, João capítulo 1, ambos versículo 1 também. Então você vai ler aí, Gênesis capítulo 1, que diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vamos interpretar isso. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. E agora no princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus, lá no princípio. Veja o verso 2. Ele estava no princípio. De quem ele está falando? Né? De quem ele está falando? Quem é o verbo encarnado de Deus? Né? Verso 3. Todas as coisas, olha lá, no princípio criou Deus. Gênesis, verso 3 de João 1. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Toda a criação que está ali no versículo 1, capítulo 1 de Gênesis, está aqui. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, irmão, sabe o que foi feito? Nada. Sem ele nada foi feito. Com ele tudo foi feito. Agora veja o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Há um porém aqui. Há um mas. Há uma conjunção adversativa. Há um no entanto aqui. Diz assim, a terra porém estava sem forma, vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Havia trevas. Então vamos resolver o problema das trevas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, vamos resolver o problema das trevas. Vamos criar o sol, né, pujante, no seu fulgor máximo, meio-dia. Não. O sol foi criado lá no 4º dia. Mas o que primeiro foi criado, e não vou dizer foi criado, porque não está dizendo, Deus disse, faça-se a luz. O que Deus disse? Todas as versões estão dizendo, haja luz. Porque ele traz à existência aquilo que já existia. Os irmãos entendem? Então, no princípio, Deus criou, e o que ele criou, nada ele criou sem Cristo. E qual foi, então, a primeira obra que ele traz à criação? Luz. Na tua luz, nós vemos a luz. Então, nós precisamos dessa luz para poder enxergar. Então, em meio a todo aquele caos, verso 3, Gênesis capítulo 1, Deus disse, venha, faça-se. Eu ordeno, venha à existência a luz, e houve luz. Vá para o verso 4 de João, capítulo 1. Faça aí esse intercâmbio aí. Né? Então disse Deus, haja luz, e houve luz. João 1, 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Cristo era a luz dos homens. Veja o verso 5. E a luz, irmãos, resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Portanto, não foi o sol está lá no versículo 16. Fez Deus 2 grandes luzeiros. O sol maior, né, o sol para governar o dia, e o menor, a lua, para governar a noite. A primeira necessidade, então, da criação não foi o sol. Essa luz, a luz do sol, ela independe dessa luz do verso 3 de Gênesis 1, capítulo 1. Veja o verso 9 de João, capítulo 1. João 1, 9. Continuando ainda observando aí o Evangelho de João. Pode ficar só em João agora. João 1,9 diz assim, a saber, a verdadeira luz
que vinda ao mundo. O que ela faz? Ela ilumina todo homem. Ela te dá luz. Então veja, irmãos, ele é o manancial da vida. Na tua luz, Senhor, nós vemos a luz. É ele que ilumina todo homem. Como nós podemos enxergar todas as coisas com os nossos olhos naturais? Assim faz os ímpios. Eles olham as coisas e a boca fala do que o coração deles está cheio. Mas não podemos nos conformar com este mundo, com este século. Veja, esse sol da criação do quarto dia, comparado com essa luz, a qual Deus colocou em você, essa luz que brilha mais e mais. Mais e mais, está em outro livro poético também, de Provérbios, que vai brilhando mais e mais essa luz, até ser um dia perfeito. Então veja, o sol comparado com essa luz que Deus colocou em nós é como uma vela acesa ao meio-dia. Imagina uma vela acesa comparado com o sol. É o sol comparado com essa luz de Deus, a excelsa luz de Deus que nós cantamos. A excelsa luz de Deus. Veja João capítulo 8, versículo 12. Estou colocando todas essas bases então, para que a gente possa entender de maneira prática como isso vai funcionar e deve funcionar nos nossos corações. Porque Cristo, ele é a luz dos homens. João 8,12. De novo, mais uma vez, outra vez, falava Jesus e disse: eu sou a luz do mundo. Vocês entenderam? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. No princípio criou Deus o céu. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então Cristo diz: quem me segue, quem ouve as minhas palavras, como o nosso irmão na abertura disse a respeito daqueles dois homens, e as pratica, compará-lo-ei com um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Pode vir ventos, pode vir chuvas, rios subirem, mas essa casa permanecerá firme. Por quê? Porque eu estou observando o cajado do Senhor. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Cristo, ele é a luz dos homens. Então o livro de Salmos, ele tem essa serventia para nós, para nos dar esse princípio espiritual, natural, mental. Cristo, ele é a fonte, irmãos. Em Gênesis, nós vimos Gênesis capítulo 1, mas nós sabemos que em Gênesis capítulo 3 houve a queda do homem. Ali por um homem entrou o pecado no mundo. E por esse homem todos pecaram e carecem, estão destituídos da glória de Deus. Mas Cristo é essa luz que restaura, que purifica, que santifica. É Cristo. Por isso que nós precisamos receber essa luz dele. Ele aperfeiçoa essa luz. Então vamos tomar o exemplo do apóstolo Paulo. Atos, abra por favor, Atos no capítulo 9. Atos no capítulo 9 tem uma passagem muito conhecida pela maioria de nós. E o que nós temos ali? Nós temos ali um homem chamado Saulo de Tarso, que ele ainda não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Alguns estudiosos até admitem que há a possibilidade deles terem se encontrado, se esbarrado, nada bíblico, só possibilidades por causa da proximidade da idade do apóstolo Paulo e a idade do nosso Senhor, a idade dos seus dias aqui na carne. É possível que em Jerusalém mesmo, nos dias da festa da Páscoa, isso pode ter acontecido. Mas Saulo estava indo a caminho de Damasco, estava ávido para perseguir os cristãos. E esse era o objetivo dele. Mas ele não só estava com esse objetivo, mas ele tinha também autorização legal para essa perseguição. E de maneira religiosa falando, ele pensava que estava servindo a Deus. Mas aquela luz ainda não havia encontrado o Senhor. A excelsa luz de Deus não tinha encontrado o apóstolo Paulo. E aqui no versículo 3, fala a respeito dessa viagem dele. De onde ele estava, Jerusalém até Damasco, aproximadamente 210 quilômetros. Era uma viagem que você demorava aproximadamente uma semana para concluí-la. E provavelmente faltavam uns 20 quilômetros só para o apóstolo Paulo chegar a Damasco. E aí ele conta, Lucas está contando para nós que seguindo ele, estrada fora, verso 3, ao aproximar-se de Damasco,
subitamente uma luz brilhou do céu. Que luz é essa, irmãos? Qual é essa luz que brilhou dos céus? Veja uma outra passagem para que a gente possa compreender. Aqui mesmo em Atos, capítulo 22. Avance um pouquinho na sua Bíblia. Vire aí algumas páginas, porque agora o apóstolo Paulo está dando testemunho. E ele dá então alguns outros detalhes a respeito do que foi que aconteceu com ele ali na estrada de Damasco. Então ele conta aqui no verso 6 do capítulo 22. Ora, aconteceu que, indo de caminho, e já perto de Damasco, e ele fala aqui a hora que isso aconteceu, era quase meio-dia, e repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Era quase meio-dia. E ele viu que tinha uma luz do céu brilhando, né? Será que havia, irmãos, uma luz mais potente do que a luz do sol ao meio-dia? Ele está dizendo que sim. Ele está dizendo que havia uma luz mais forte que a luz do sol. Veja o verso 13 do capítulo 26, ainda de Atos. Uma outra passagem que nos dá outras informações aqui importantes para que a gente possa compreender a respeito do testemunho do irmão. Ele diz assim: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, eu vi uma luz nos céus, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e daqueles que iam comigo. Então, irmãos, cumpriu-se na vida do apóstolo Paulo aquilo que um dia se cumpriu também na vida de todo aquele que crê. Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos jamais sofrerá vexame. Glória a Deus, irmãos. Eu creio que essa experiência, ainda que com nuances e aspectos diferentes, também é a nossa experiência. E se não é a sua experiência, qual é a nossa experiência? Porque nós sabemos que há dois tipos, para Deus, quando Ele olha de cima, Ele vê dois tipos de pessoas. Ele vê os ímpios ou Ele vê Cristo. Ou Ele vê o sangue de Cristo cobrindo aqueles que receberam o sangue poderoso de Cristo. Então, por essa razão, foi através dessa luz que o sol se apagou, a luz se ofuscou, a luz do sol ao meio-dia ficou nebulosa, e Saulo caiu por terra prostrado, aos pés daquele que o conquistou, e o conquistaria para todo sempre. Conquistou o apóstolo Paulo para sempre. Por isso é essa luz que tem que nos conquistar para sempre. É essa luz que tem que nos fazer nos apegar com mais firmeza às verdades que nós temos ouvido. E durante 3 dias, diz a palavra de Deus, está lá no capítulo 9 de Atos, ele não comeu absolutamente nada, porque ele ficou cego. Ou também ficou cego, mas ele não comeu absolutamente nada, porque agora ele viu a luz de Deus. E aquela luz fechou os olhos de Paulo para todas as coisas naturais. Por isso, irmãos, C.S. Lewis diz assim, que nós precisamos, veja, para eu ver as coisas de Deus, para eu ter discernimento espiritual, eu preciso da luz de Deus. Então ele diz que eu preciso, para eu ver o sol, eu preciso da luz solar. Sem a luz solar eu não consigo ver o próprio sol. Sem a luz solar eu não consigo ver as coisas naturais. Sem o discernimento espiritual eu não consigo ter discernimento espiritual e ver as coisas com os olhos de Deus. Ele diz mais, ele diz assim, eu acredito no cristianismo, como eu acredito que o sol nasce todos os dias. Não porque apenas eu vejo, mas porque através do sol, através dele, eu vejo todas as coisas ao meu redor. E Paulo viu então, ele estava cego, naturalmente, mas espiritualmente ele viu a luz do Senhor. Mais tarde, então, ele compara a sua experiência com aquela iluminação lá do haja luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. Ele fala em 2 Coríntios 4, 6, que foi Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Então ele está fazendo uma comparação, que foi aquela luz que resplandeceu também no nosso coração. Foi nas trevas que Deus disse, haja luz. Então é essa luz que acendeu o nosso coração. E ele vai dizer, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer para ele só era lucro porque Cristo era a sua vida. Quando Cristo não é a nossa vida, irmãos, não morra sem Cristo. Morrer sem Cristo é um grande prejuízo.
Por isso ele dizia que o meu viver é Cristo, por isso morrer é lucro. Por isso ele dizia, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o crente triunfalista? Não. Ele posso todas as coisas que me fortalecem. Eu posso ter necessidade, eu posso ter abundância. Eu posso padecer falta, eu posso ter demais. Eu posso, irmãos. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E ele dizia, eu tenho por certo isso, que nem a morte, nem a vida. Veja que o capturar dessa luz de Deus nele, a transformação, ele diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque ele foi capturado por essa luz. Então, o mundo se apagou para ele. Foi isso que aconteceu. Essa cegueira fala de uma luz que se apagou. Por isso ele fala, não vos conformeis com este mundo. Mas você quer experimentar a boa, agradável vontade, boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então sede transformados pela renovação do vosso entendimento. A sua mente precisa mudar com relação a isso. E Cristo, ele iluminou a nossa mente. Entendimento, discernimento espiritual. É a luz que resplandece nas trevas, a qual as trevas não podem prevalecer. Então, irmãos, com relação à vida, se você ler todos os escritos dele, aliás, dos 27 livros, né, do Novo Testamento, quantos são declarados do apóstolo Paulo? 13. Praticamente 50% escritos do apóstolo Paulo. Ele ficou cego, e você lê, você vai ver que ele ficou cego para a vida social, para a vida política. Pode observar, olhe os seus escritos. Porque aquela luz para ele, o reino de Deus para ele, era algo tão forte quanto as coisas desse mundo. O sentido social. Jovens, o sentido da amizade do mundo. O sentido religioso. Para ele tudo se apagou. Para ele isso foi uma vela comparado com a luz do sol. Tudo isso ficou de lado. Então a maneira como ele tomava as suas decisões, a maneira como ele pensava em termos de autonomia, de autodependência, ele era um homem extremamente culto, até hoje, junto dos eruditos, dos grandes homens intelectuais do mundo, não estou falando de crente. O apóstolo Paulo é considerado uma das grandes mentes mais brilhantes, porque a mente dele foi iluminada para a glória de Deus. Então Paulo ficou totalmente cego para essas coisas. E espiritualmente ele passou a ter discernimento espiritual. Se tornou no homem humilde. De orgulhoso ele se tornou no homem humilde. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 12, verso 2, eu conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo eu não sei. Ele está contando de uma experiência de um homem, que nós sabemos que era ele mesmo. Porque quando um homem vê a glória de Deus, esse homem não fica orgulhoso. Esse homem tem temor de Deus, de dizer assim, foi Deus que me falou. Eu vi a Deus, irmãos. Porque quando alguém diz para você, Deus me falou, você vai falar mais o quê? Qual é o seu argumento? E se Deus falou mesmo? Porque algumas vezes isso pode acontecer. Mas é com temor e tremor. Agora ele diz, eu conheço um homem. E ele foi diante daquele trono de glória. E ele orou, porque ele tinha um espinho na carne. Qual era o espinho na carne? É um termo genérico, né? Talvez o capítulo 11 de 2 Coríntios mostre o que é o espinho na carne. Mas esse termo genérico pode dizer para nós o que está acontecendo conosco. Será que é com relação à questão conjugal? Saiba que não tem nada mais sendo atacado hoje do que as relações conjugais. Agora mesmo, o seu casamento está sendo atacado. Nesse exato momento. Ou depois da reunião. Né? Porque graças a Deus aqui o Senhor ordena a sua bênção, né? E a vida para sempre. Mas ele não perde tempo de jogar setas na sua mente. Mas o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Se contente com a minha graça. Por isso o salmista lá orou, continua, Senhor, a sua graça, continua a sua benignidade. Continua para nós. Tantas coisas, irmãos, ele, a respeito do discernimento espiritual, ele colocou. Tantas coisas. Tem um texto muito conhecido para nós no Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, diz que as coisas encobertas pertencem a Deus.
não é? Mas as coisas reveladas pertencem aos homens e aos seus filhos. Agora, por que nós não estamos conseguindo entender as coisas que estão sendo reveladas para nós? Será que nós não estamos buscando? Não estamos tendo a luz do Senhor? Será que não há... Será que está havendo na nossa cama a mesma coisa que tem havido na cama do ímpio? Maquinando perversidade, o mal? Talvez numa proporção menor, mas que as nossas mentes se voltem para o Senhor. Quero que você abra no livro de Efésios. Por favor, abre em Efésios. Na linguagem do Novo Testamento, o que seriam essas coisas encobertas que pertencem ao Senhor? E na linguagem do Novo Testamento, em Efésios vai dizer isso para nós. Na linguagem de Efésios, o que significa as coisas reveladas que pertencem a nós? Tem duas palavras que vão traduzir isso para nós. Uma palavra é a palavra mistério. A palavra mistério, nós podemos dizer que são aquelas coisas que são reveladas. Através do discernimento espiritual, os mistérios de Deus você consegue entender. Eu vou mostrar isso para vocês, aqui no livro de Efésios. Existem também aqueles segredos de Deus, ou seja, coisas encobertas que pertencem ao Senhor. Essa expressão, os segredos de Deus, no Novo Testamento, aparece praticamente 20 vezes ali. Mas a expressão mistério, 27 vezes no Novo Testamento. E em Efésios, por isso eu tomei essa porção, ela é onde mais aparece a expressão mistério. Aparece 6 vezes aqui. E eu quero pegar algumas aqui só para você ver. Capítulo 1, versículo 9 de Efésios, fala do mistério do quê? Da sua vontade. Capítulo 3, versículo 3, fala da revelação do mistério. Veja, irmãos, os segredos de Deus são encobertos. Esses são os segredos de Deus. Quantas vezes nós, na nossa meninice, queremos saber coisas que não cabem a nós? Questões que a palavra de Deus não deixa claro. Muitas vezes nós queremos falar demais, assuntos que a Bíblia fala de menos. Há muitos assuntos que são segredos. Agora, os mistérios de Deus, capítulo 3, versículo 3, fala dessa revelação do mistério. Veja o próximo versículo, capítulo 3, versículo 4, fala do mistério... Efésios, capítulo 3, versículo 4. Mistério de Cristo. Então veja, nada disso é segredo. Tudo isso nós passamos a conhecer. Tudo isso nós passamos a ter revelação. E o mistério de Cristo. Veja, eu estou pegando o capítulo 1. Peguei o capítulo 3. Veja ainda o versículo 9 do capítulo 3. Falou da revelação, do mistério de Cristo. Necessidade eterna para conhecermos os mistérios de Cristo. O verso 9 do capítulo 3 fala da dispensação do mistério. Capítulo 6, eu vou pular um de propósito, que é o capítulo 5, mas vai para o capítulo 6, versículo 19. Ele fala de um mistério também, que foi dado para o apóstolo Paulo, a respeito do seu falar, a respeito do seu encargo, dele como homem evangelista. Mistério do Evangelho. Agora, veja que há agora, irmãos, um grande mistério. Capítulo 5, versículo 32. Veja, há algo que o Espírito Santo está dizendo que é um grande mistério. Algo que você, com discernimento espiritual, precisa descobrir. Algo que somente a luz do Senhor vai poder mostrar para você. Irmãos, hoje, se você colocar aí no Google, coloca aí as 5 músicas mais tocadas gospel em 2023. Pega a letra e observe. Eu fiz isso. Tenha discernimento do que nós estamos cantando. As 5, põe a primeira, mais tocadas gospel. Irmãos, essa luz precisa nos fazer olhar para isso e chorar, porque é provavelmente isso que está acontecendo. A luz da glória de Deus sendo apagada pelos homens. E muitas vezes, irmãos, isso tem feito porque Deus tem nos chamado para a adoração. Deus é espírito. João 4, 24. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então toda a adoração a Ti, Senhor, a Ele somente. Então tenhamos discernimento espiritual. Mas aqui ele está falando de um grande mistério. Às vezes nós lemos um livro,
Às vezes até um livro cristão, e esse livro está falando de uma autoajuda. Essa teologia coach que hoje está tão presente. Será que nós não estamos discernindo? Não estamos percebendo? Hoje, há homens de Deus, para quem só está ouvindo, não está vendo, estou colocando aqui entre aspas, que para chamar ele para pregar, para tomar o púlpito, demora 1 minuto só para falar o currículo dele. Doutor, promotor, presidente, irmãos, eclesiástico do hemisfério galáctico, coisas assim. Demora 1 minuto só para falar o currículo dele. Vocês acreditam? Né? Se fosse o apóstolo Paulo, né? O menor dos santos, o pior dos pecadores, o menor dos apóstolos. Então isso precisa nos inundar. Essa luz de Deus, quando toma conta de nós. Agora, irmãos, ele está dizendo aqui desse grande mistério. O que é esse grande mistério? Ele está usando aqui o relacionamento conjugal para dizer assim, casamento não é sobre 2 pessoas. Casamento não é sobre você e seus filhos. Casamento é sobre Cristo e a igreja. Isso é casamento. Só que para chegar nisso, porque às vezes a gente olha aqui e fala, nossa, hoje em dia mudou, né? As mulheres, versículo 22, as mulheres submissas, né? A gente até treme. O homem como cabeça. Mas o meu marido não é cabeça, ele é um cabeçudo, né? Porque ele é só os pés pelas mãos. Mas irmãos, é porque falta a luz do Senhor para nós. Agora veja, para ele trazer essa palavra em Efésios no capítulo 5, sabe o que ele fez? Para dizer das mulheres submissas, dos irmãos, cabeças. Eu sei que tem o sentido da missão em comum, missão conjunta, né? Mas isso aí, às vezes a gente usa só como argumento para apaziguar o coração das feministas. Mas não sabemos que ali é um lugar de segurança. Mas para falar do relacionamento conjugal, sabe o que ele fez? Ele construiu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Se nós lermos, vós mulheres, vós maridos, vós filhos, sem a luz dos capítulos precedentes, nós vamos falar, não, mas hoje em dia mudou. Mas o que é o assunto? Capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem trazendo o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Sabe para dizer o quê? Que a nossa comunhão e o nosso relacionamento tem que ser com base naquela comunhão eterna que havia entre a Trindade. Entende, irmãos? Por isso que Cristo e a igreja, porque Cristo se submete, porque a igreja se submete a Cristo, e Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então é por isso, é essa construção que ele está fazendo aqui. Não precisamos ficar chateados. É assim. É desse jeito. Quando nós entramos naquela comunhão, que a palavra de Deus disse, capítulo 1, versículo 9 de 1 Coríntios, que fiel é Deus que nos chamou à comunhão. Fomos chamados, convocados a essa comunhão. Tudo isso para nós passa a ser um grande prazer. Mas nós não estamos discernindo? Na luz do Senhor, o manancial da vida. Irmãos, hoje os valores estão sendo subtraídos. Os nossos filhos hoje estão sendo corrompidos. Tudo entrando aqui pelos olhos. Vocês sabem do que eu estou falando. Pelos ouvidos. O que é durabilidade? Fala para mim o que é durabilidade no conceito popular, populacho. Mas fala o que é durabilidade no conceito bíblico. Fala o que é virtude. Fala o que é beleza. Fala o que é beleza no conceito bíblico. Provérbios capítulo 31, que mostra a sublimidade da igreja. Diz que vã é a beleza. Então, irmãos, tem sido plantado já há muitas décadas, a corrupção de todos os princípios bíblicos. E hoje nós estamos colhendo frutos amargos disso. E se nós não nos atentarmos para a luz do Senhor, para o manancial da vida, nós provavelmente também estaremos caminhando para esse feminismo, esse sistema que quer subjugar, subtrair o homem, que quer inverter os papéis, que quer inverter os valores. Mas é só na luz do Senhor. As mulheres aprenderam que elas têm que estudar bastante. Até aí está tudo bem. Mas só que a frase continua da seguinte maneira: para que você não dependa de homem algum. Por isso que grande é o mistério de Cristo da igreja, para que haja não uma dependência, mas uma interdependência.
onde um se completa com o outro, e nós, juntos, somos essa noiva. Por isso que é um grande mistério, essa esposa de Cristo. Outro dia, eu vi uma entrevista de uma feminista, e ela dizia o seguinte, ela fez uma pergunta assim retórica, por quê? Por que que a mulher que tem que ficar 4 meses lá amamentando a criança depois que ganha neném, por que não pode ser o homem? Eu fiquei olhando, eu falei, gente, se é uma criança de 3 anos, responde, por quê? Né? Nós queremos direitos iguais. É sério, vocês querem então perder direitos. Outro dia eu estava andando aqui na rua e vi uma mulher, era uma mulher mesmo. E não adianta, pode fazer o que quiser, vai continuar o rostinho de mulher, parte mais frágil com mulher, carregando um caminhão da Coca-Cola. Então, esses direitos iguais que, irmãos, eu estou abrindo os olhos aqui, eu estou olhando para essas coisas e estou pedindo ao Senhor, Senhor, me dá discernimento espiritual. Essa semana eu fiz uma reunião, eu e mais 3 pessoas, um deles eu fiquei até com medo de apertar a mão, um dos homens. Era tão frágil, tão sensível, que eu fiquei até com medo, parecia que ele ia quebrar. De verdade, irmãos. Não parece ser um homem, mas era um homem. Mas hoje todos esses conceitos da televisão, tudo está sendo trazido para nós de uma maneira onde nós estamos abraçando tudo isso. E será que nós não estamos percebendo? Vocês sabiam, hoje, dados reais, está mostrando que a boa parte da dissolução da sociedade conjugal está partindo das mulheres. Então, cuidado, abramos os nossos olhos. E eu não falo isso no sentido geral, é claro que nós temos exceções, é claro que nós temos situações diversas aqui no nosso meio. Mas o que nós temos que fazer hoje é nos voltar para essa luz do Senhor. Porque esse mundo está indo de mal a pior. Sem o discernimento, sem essa luz, sem essa vida com Deus. O que é essa luz, irmãos? Acho que nós podemos traduzir. É a glória de Deus. Essa luz que nos impactou um dia. O apóstolo Paulo, falando a respeito dessa luz, ele diz assim, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu fui obediente. Eu quero me manter firme até o fim. Porque em ti, Senhor, está o manancial da vida. E na tua luz, nós vemos a luz. É essa luz que flui frescor, que flui abundância, que flui pureza, entendimento, que flui clareza. É desse manancial que flui essa luz. E é essa luz que nós temos que consagrar as nossas vidas. E quando essa luz está em nós, a produção de frutos. Se você está em Efésios, veja o capítulo 5, verso 19. Eu já estou então concluindo. Porque ele diz assim, que o fruto da luz, olha, que essa luz dá frutos. Veja que ele está tentando explicar para nós o que é essa luz. Está tentando, olha, eu sei que você não entendeu o que é luz, né? Porque essa luz fala da glória de Deus. Essa luz fala do Espírito, fala de um fogo consumidor. Essa luz, ela fala do próprio Altíssimo. Mas essa luz, ela traz frutos, bondade, justiça e verdade. E essa verdade, então, Efésios capítulo 6, verso 13, vai passar a ser constituída como uma das armas espirituais agora para nós. Mas não vamos entrar nisso. Vamos para o nosso último texto. Voltem, por favor, Salmos capítulo 36. E eu quero então concluir com o versículo que eu só passei por cima dele, que é o versículo 8. Salmos capítulo 36. Vamos terminar lá de onde nós começamos. E o que ele diz para nós? Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Aleluia, irmãos. Há um povo que se farta da abundância da casa de Deus. Há um povo que é descedentado pela água do Senhor, pela água da palavra de Deus. Abundância, torrente de delícias. Agora, o que é lindo aqui que eu pude olhar assim, é que se eu me farto da abundância da tua casa, então é que Deus tem uma casa, né? Deus tem uma casa. E eu quero estar nessa casa. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares. Ó, Salmo 84, né? Ó Senhor,
Deus meu e Rei meu. E é nessa casa, irmãos, é com essa casa que Deus tem compromisso com ela. Falar de Deus. Se você pegar lá do versículo 1 ao versículo 4, você vai ver a conjugação dos ímpios, o falar do ímpio, os olhos do ímpio, da boca do ímpio. Mas aqui nessa casa, aqui, reunidos como povo, como casa de Deus, que é o falar de Deus, que é a voz de Deus, que há os olhos de Deus, a equidade de Deus, a justiça de Deus, a benignidade de Deus. É nesta casa. Então, que nós tenhamos esse discernimento para compreender que nós estamos sendo edificados juntos e que essa luz brilhe mais e mais até ser dia perfeito. Mas tombaram os obreiros da iniquidade. Eu acabei não citando para vocês que o apóstolo Paulo, ele faltava bem pouquinho para chegar a Damasco. Faltava pouco, uns 20 quilômetros. E ele tombou, irmãos. Ele levou um tombo quando ele viu aquela luz. Ele caiu. Ele conta a sua experiência. Qual foi a diferença do tombo de Paulo com o tombo dos ímpios? A diferença é que prontamente ele ouviu uma voz: levanta-te e vai lá na rua direita, lá em Damasco. Segue lá para Damasco. Essa foi a diferença. Então, se nós estamos caídos, o Senhor é aquele apto para nos levantar e para nos colocar de pé. Tombaram os obreiros da iniquidade, mas nós, arrependidos, nos colocamos de pé. Você sabe o que significa Damasco? A palavra Damasco significa um tecelão que está construindo um pano de saco em silêncio. O apóstolo Paulo passou então a ser construído por um homem, pelo Senhor Jesus. Em silêncio trabalhou na vida dele. E a voz de Deus ecoou na voz daquele homem. E com discernimento espiritual, na luz de Deus, na luz do Senhor, ele caminhou o restante do dia da sua vida. Irmãos, nós não seremos julgados pela quantidade de obras e nem pela quantidade de conhecimento. Mas é por aquilo que nós estamos recebendo. E na fidelidade com que nós respondemos, então, a partir de agora, a partir de hoje, aí então nós seremos. Porque seria muito complicado nós estarmos lá diante da glória, o apóstolo Paulo ali, Moisés ali. Mas na fidelidade com que nós temos recebido e caminhado e avançado, nós nos colocaremos de pé. E como o apóstolo Paulo, seguiremos obedientes para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Senhor. Nós te bendizemos essa noite. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor é aquele que possui a imortalidade. O Senhor é aquele que habita numa luz inacessível. Mas o Senhor iluminou os olhos do nosso coração. Obrigado, Senhor. E é nessa luz que nós queremos andar. Não como os ímpios, Senhor, sem discernimento, em pecado, em iniquidade. Aliás, Senhor, nos perdoa. Em nome de Jesus. Não leve em conta as nossas faltas, mas nós queremos, como aquele teu servo, também nos colocar de pé e caminhar para Damasco, sendo conformado, transformado à imagem do teu Filho, Senhor. Em nome de Jesus. Que aquela luz que veio quando ainda havia trevas, a luz que era o Senhor, possa continuar nos iluminando, Senhor. Iluminando mais e mais, até ser dia perfeito, até aquele glorioso dia. Para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aleluia, irmãos.